Série Sermão do Monte, programa número 1. Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Seja muito bem-vindo. Eu estou muito feliz com o início de mais uma série de estudos no Encontro com a Palavra e, claro, feliz também por contar com a sua participação. Dedicaremos esta série de estudos ao Sermão do Monte, registrado no Evangelho de Mateus, capítulos 5, 6 e 7. O Sermão do Monte é o ensino básico de Jesus e o mais importante. Vamos ver agora o que Mateus, no final do capítulo 4, no versículo 23, iniciando, na verdade dos versículos 23 a 25, ele descreve para nós, mostrando o contexto no qual o Sermão do Monte foi pregado. Acompanhe comigo a leitura destes versículos, diz assim, Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, como endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. São os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus que registram o Sermão do Monte. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. É assim que se inicia o Sermão do Monte. Na verdade, o Sermão do Monte não foi um sermão. Foi um ensino dado por Jesus durante um retiro que ele organizou com seus discípulos. O propósito de Jesus era mostrar aos seus discípulos como eles poderiam ser parte da sua solução para todos os problemas que o povo lá no sopé da montanha tinha. Toda aquela gente com todo tipo de doença física, emocional, mental e espiritual inimaginável. Nos 2 primeiros estudos, vimos que o ensino do Sermão do Monte foi dado visando as multidões, ou seja, o benefício delas. Jesus deixou o povo e se retirou com seus discípulos para lhes mostrar como eles poderiam ser recrutados, treinados, encarregados e disciplinados para serem agentes da sua solução e resposta. Jesus quis mostrar, como vai dizer mais adiante, como eles poderiam ser o sal da terra e a luz do mundo, a cidade construída sobre o monte que não se pode esconder, uma candeia para o mundo. Nos 2 últimos estudos falamos sobre o conteúdo geral desse ensino. Jesus começou ensinando as bem-aventuranças, as 8 atitudes que fariam dos seus discípulos o sal da terra e a luz do mundo, sua resposta e solução. E como muitos estudiosos dizem, estas atitudes são o ensino, o sermão em si. O restante de Mateus 5, 6 e 7 é apenas aplicação. Você que já abriu a sua Bíblia viu que nós lemos os 3 primeiros versículos do capítulo 5, o início do sermão. Quando Jesus viu as multidões com todos os seus problemas, abriu sua boca e começou a ensinar aos seus discípulos. E quando começou a ensinar aos seus discípulos as atitudes que eles deveriam ter, que os fariam a solução e a resposta de Jesus, ele ensinou a primeira bem-aventurança. A primeira bem-aventurança é: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Que atitude é essa que Jesus diz que devemos ter se quisermos ser o sal da terra e a luz do mundo? Devemos ser pobres de espírito. É isso mesmo, pobres de espírito. Jesus diz que devemos estar completamente empobrecidos da nossa própria vontade, porque de pessoas assim é o reino dos céus. Jesus estava dizendo, olha, eu quero que vocês me vejam como rei e quero que vocês se vejam como súditos.
do meu reino. Quero que vocês estejam totalmente esvaziados, empobrecidos de vontade própria, abertos para a minha vontade, para cumprirem a minha vontade, a vontade do Pai, e para o servirem. Esta é uma das interpretações do que Jesus quis dizer com a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres em espírito. Para outros, Jesus está falando sobre humildade. Humildade é um termo muito vago. Dizem que no momento em que nos achamos humildes, já deixamos de sê-lo. Uma vez uma igreja resolveu dar ao seu pastor uma medalha, a medalha da humildade, porque o pastor era realmente um exemplo de humildade. Mas sabe o que aconteceu? Logo depois tiveram que confiscar a medalha. Tiveram que pegar a medalha de volta, porque o pastor estava usando a medalha todos os dias. Eu acredito que pobre de espírito tem a ver com humildade porque está relacionado com a sua opinião sobre você mesmo. Qual é a sua atitude em relação a você e qual é a sua atitude em relação ao seu Senhor, o seu Rei? Acho que este é o foco aqui. A Bíblia conta a história de muitos homens de Deus. Por exemplo, a história de Pedro. Pedro teve que aprender 3 lições na vida. Antes de tudo, ele teve que aprender que não era ninguém. Depois ele teve que aprender que era alguém. E ele ainda teve a alegria de aprender o que Deus pode fazer de alguém que aprendeu que não é ninguém. A partir do momento que Pedro conheceu Jesus, até o momento em que o negou 3 vezes e saiu correndo e chorando amargamente, Pedro aprendeu a primeira lição. Ele não era ninguém. Quando o Senhor apareceu a ele depois da ressurreição, ele teve uma experiência que confirmou, que lhe deu a certeza de que tinha aprendido que não era ninguém, e por isso passou a ser alguém que Deus podia usar. No dia do Pentecostes, a igreja e o mundo todo descobriram, através de Pedro, a terceira lição. O que a experiência de Pedro no dia do Pentecostes tem para nos ensinar, hein? Ela nos ensina o que Deus pode fazer com alguém que aprendeu que não é ninguém. Por que o Espírito Santo se manifestou através de Pedro e não de João, por exemplo, que amava tanto o Senhor? Por que não através de Tiago, de Tomé, de Natanael, que era tão santo? Por que Pedro, logo Pedro? Creio que o Espírito Santo se manifestou no dia do Pentecostes através de Pedro porque ele tinha aprendido a primeira atitude que nos faz úteis para Deus. Pedro se tornou pobre em espírito. Ele se tornou pobre em espírito quando correu no meio da escuridão chorando amargamente porque tinha negado seu Senhor 3 vezes. Lá no Velho Testamento, no livro de Êxodo, encontramos outra ilustração do que significa ser pobre em espírito. Gosto muito da história de Moisés e de como se deu o seu chamado, que lemos nos primeiros capítulos de Êxodo. O grande pregador americano D.L. Moody costumava dizer que Moisés viveu 120 anos na terra e que sua vida poderia ser dividida em 3 períodos. A cada 40 anos, Moisés aprendia uma lição diferente. Nos primeiros 40 anos, Moisés aprendeu que não era ninguém. Ele precisou de 40 anos para aprender esta lição. Nos 40 anos seguintes, Moisés aprendeu que era alguém. E depois, nos últimos 40 anos de sua vida, ele foi o agente humano da grande libertação do povo de Deus da escravidão do Egito. Moisés aprendeu o que Deus pode fazer com alguém que aprendeu que não é ninguém. Outra maneira de resumir a vida de Moisés é dizer que nos primeiros 40 anos de sua vida ele teve sua educação real. No final dos primeiros 40 anos, ou quando tinha uns 40 e poucos anos, Moisés descobriu que era um hebreu. Ele era um príncipe egípcio devido às circunstâncias inusitadas do seu nascimento. Ele foi adotado, você se lembra? Ele foi adotado pela princesa egípcia que o tirou de um cesto que flutuava pelo rio Nilo. Faraó tinha decretado que todos os meninos judeus fossem mortos ao nascer e, desesperados, os pais de Moisés o colocaram em um cesto e o deixaram flutuando pelo rio. Pela providência de Deus, aquela princesa egípcia estava se banhando no rio com suas escravas. Uma das escravas viu o cesto flutuando e, quando retirou sua tampa, viu um bebê chorando lá dentro. Isso comoveu a princesa, que o tirou do cesto, e daí veio o nome Moisés, ou seja, tirado das águas. A princesa pegou a criança, adotou-a como seu filho, e aquela criança foi criada no palácio de Faraó.
A irmã de Moisés, que estava acompanhando o cesto de longe, pelo rio, viu o que aconteceu e se aproximou da princesa, oferecendo-lhe uma mulher hebreia que poderia amamentar aquela criança. A princesa achou uma ótima ideia, e aí a irmã de Moisés levou até a princesa, a mãe de Moisés, para amamentá-lo. Alguns estudiosos sugerem que isso tenha sido a providência de Deus. Um teólogo puritano fez o seguinte comentário: Deus arquitetou isso porque sabia que 100 gramas de mãe eram melhores do que 100 quilos de Faraó. E Deus queria que a mãe dele o amamentasse, ou seja, a mãe de Moisés, alimentasse ele. Talvez a sua mãe tenha lhe contado que ele era hebreu. De qualquer forma, depois dos 40, ele sabia que era hebreu e que tinha nascido escravo. A próxima educação de Moisés se deu nos 40 anos seguintes de sua vida. Conta a Bíblia que um dia ele saiu e viu a vida dura dos seus irmãos hebreus. Ele tinha que fazer alguma coisa e matou um soldado egípcio. Aparentemente um egípcio do alto escalão. Foi nesta ocasião que Deus apareceu para Moisés e lhe disse: Moisés, não é assim que um libertador age. Você quer fazer alguma coisa por esse povo? Você quer libertar o povo da escravidão? Não vai ser matando egípcios que você vai fazer isso, Moisés. Agora você vai ser o criminoso mais conhecido do país. Todos vão saber que você é um assassino, Moisés. Você não deveria ter tentado salvar os israelitas matando alguém. Não é assim que se faz o serviço, Moisés. É melhor você gastar aí uns 40 anos num seminário. Pense nisso, Moisés. E assim, Moisés foi levado para o deserto, onde obteve a sua próxima educação. Poderíamos dizer que lá ele obteve o seu bacharelado em divindade. Ele passou 40 anos nesse seminário que Deus preparou para ele, bem no meio do deserto. E depois de 40 anos de seminário, ele estava graduado e Deus foi o seu paraninfo. Moisés viu um arbusto queimando no deserto, que era comum devido ao calor, mas acontece que aquele arbusto não se consumia com as chamas. Acompanhe comigo o versículo 3 de Êxodo, capítulo 3, para ver o que aconteceu. Diz assim: Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés! Moisés! Essa história é uma ilustração incrível. Moisés viveu como príncipe egípcio durante 40 anos e depois aproximou-se do povo judeu. Ele queria libertar o povo do seu sofrimento e quando Deus aparece para Moisés no meio da sarça em chamas, foi como a formatura de Moisés no seminário. Deus falou com ele. E o que Deus falou com ele do arbusto em chamas tem a ver com o significado do termo pobre em espírito. O que Deus disse para Moisés do arbusto em chamas pode ser colocado nestas palavras. Moisés, você viu o problema, e isso é bom. Muita gente nunca vê o problema. Você quer fazer alguma coisa, e isso também é muito bom. Muita gente nem se importa. Você tem compaixão, e isso é muito bonito. E você quer fazer alguma coisa para ajudar este povo, e isto é maravilhoso. Mas, Moisés, o fato de você ver o problema não é tão importante. Nem tem muita importância se você se importa e quer fazer alguma coisa a respeito. O importante é, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Êxodo capítulo 3, verso 7. E vim para libertá-los. Eu vim para fazer alguma coisa, e isso é importante. A essa altura, Moisés deve ter dito: tá bom. Então, já que o Senhor vai fazer alguma coisa, eu posso voltar para as minhas ovelhas, certo? Fico feliz em saber que está tudo sob controle. Mas aí Deus responde: Vá, pois, agora. Eu envio Moisés ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Quando Deus falou com Moisés do meio da sarça, estava dizendo: Moisés, você não é o libertador deste povo. Você não pode libertar ninguém. Os seus 40 anos provam isso.
O que você precisa aprender, Moisés, é que eu posso. Chamo isso de segredo espiritual. Eu não posso, mas Ele pode. Será que você já aprendeu este segredo? Principalmente você, que é um crente, quer ser parte da solução e da resposta do Senhor. Se você quer ser parte do ministério que Jesus Cristo quer ter no mundo, se você quer levar outras pessoas a Cristo, se você quer levar pessoas à fé, se você quer ver outras pessoas nascerem de novo, então você precisa entender que você não consegue fazer isso. Só Ele consegue. Esse é o milagre dos milagres. Você ainda não entendeu esta boa nova empolgante? Ele pode fazer isso através de você e de mim, através de pessoas iguais a você e a mim. As únicas coisas que você precisa entender é a sua parte e a parte dele. É isso que significa ser pobre em espírito. Quando iniciei meu ministério, eu era muito tímido. Uma senhora velhinha perguntou ao pastor mais antigo da igreja se eu tinha vindo de algum asilo para pessoas deficientes. Ela perguntou se eu era retardado. Tamanho a minha timidez. Eu ficava olhando para o chão e meu rosto ficava vermelho quando tinha que falar em público. Uma das primeiras coisas que me pediram quando iniciei o meu trabalho lá foi visitar um casal. Minha esposa e eu fomos convidados para um jantar na casa daquele casal. A mulher tinha aceitado a Cristo através de outra pessoa, mas o marido ainda não. Ele era um oficial da Marinha, formado em uma grande universidade. Eu tinha que jantar com eles e levá-los a Cristo. Isso era o propósito do jantar. Quando chegamos, minha esposa foi para a cozinha com a esposa dele ajudar no jantar. O marido e eu ficamos sozinhos na sala conversando. Naquele tempo, não esqueçam, eu era tímido, né? Então, naquele tempo, por causa da minha timidez, eu achava que sofria de complexo de inferioridade. Mas depois que eu fiz psicologia, descobri que não existia nada de complexo, não. Era pura inferioridade mesmo. Por causa daquela inferioridade e timidez, eu sofri de terríveis enxaquecas. E enquanto nós dois conversávamos na sala, a minha enxaqueca atacou violentamente. Eu comecei a ficar branco, a transpirar. Meu estômago começou a ficar embrulhado. No meio da conversa, o homem me perguntou: você está se sentindo bem? E eu respondi: olha, acho que vou ter um infarte. Aí então ele me mandou deitar no sofá e foi pegar um pano frio para colocar na minha cabeça. Eu deveria levá-lo a Cristo. E sabe o que aconteceu? Eu passei mal, eu quase morri. Tivemos que ir embora antes mesmo do jantar, devido à minha timidez, devido à minha inferioridade. No dia seguinte, enquanto almoçava com outros oficiais cristãos da Marinha, aquele homem contou para eles sobre um homem que havia estado em sua casa na noite anterior e que tinha algo para lhe contar, mas ficou com tanto medo e era tão tímido que quase teve um infarte bem no meio da sua sala. Ele perguntou aos outros cristãos oficiais da Marinha: Ei, vocês por acaso sabem o que é que ele queria me dizer? Um dos oficiais respondeu: eu sei o que ele queria falar para você. E começou a falar com aquele homem sobre Cristo, e ali, naquele almoço, aquele homem se converteu, se entregou a Jesus. Esse homem hoje é um oficial na igreja e caminha muito bem na fé. Não fui eu quem o levou a Cristo, porque eu era muito tímido, inferior. Eu achava que tinha que ser igual a ele. Ele tinha um diploma muito importante pendurado na parede. Ele era um oficial da Marinha, graduado. Você, por acaso, meu ouvinte, sente-se assim quando pensa em ser parte da resposta de Jesus na vida de pessoas que precisam dele? Para poder andar com Cristo e ainda mais ser pastor, eu aprendi o que significa ser pobre em espírito. Jesus disse que esta é a primeira atitude que temos que ter se vamos ser sal da terra e luz do mundo. Precisamos entender: eu não posso levar ninguém a Cristo. Eu não consigo colocar fé no coração de ninguém. Eu não posso fazer de ninguém uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Mas eu não consigo fazer isso na vida de ninguém. E sabe de uma coisa? Ninguém consegue mesmo. Só Deus.
Talvez você seja uma dessas pessoas empreendedoras que faz e acontece. E para você seja mais difícil aprender esse ensino do que para pessoas como eu. Eu não era um conquistador, não. Eu tive que aprender a ser. E não consegui realizar nada até aprender. Mas sabe de uma coisa mais? Todos nós temos que aprender alguma coisa. Porque um dia pessoas vão se apresentar diante de Deus, conforme a gente lê no final do Sermão do Monte, no capítulo 7, dizendo: Senhor, Senhor, não realizamos muitos milagres? E o Senhor vai dizer: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Mas por que isso vai acontecer, hein? Por que essas pessoas achavam que podiam fazer e acontecer? Mas só veremos obras de maravilhas na vida de alguém se formos instrumentos ou agentes da obra sobrenatural de Deus. Por isso, a primeira atitude que Jesus diz que devemos ter para sermos a sua solução e sua resposta é: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Em outras palavras, bem-aventurados aqueles como Pedro e como Moisés, que aprenderam que não eram ninguém, depois aprenderam que eram alguém, e mais tarde viram o que Deus pode fazer com alguém que aprendeu que não é ninguém. A terceira lição de Moisés tem a ver com tornar-se um agente de Deus para a libertação do povo das mãos de Faraó. Sem dúvida alguma, Moisés se tornou o agente humano para uma grande libertação. Mas por que ele foi usado como agente e instrumento dessa libertação, hein? Porque nasceu escravo e fez aquele seminário no deserto, no qual aprendeu: não é o que eu posso fazer, mas o que Deus pode. É isso que significa ser pobre em espírito. E nós vemos isso na primeira bem-aventurança, que precisamos aprender para sermos parte da resposta e da solução de Jesus para o mundo. Você, meu ouvinte, já aprendeu isso? Nesse retiro no alto do monte, Jesus quer recrutar e treinar pessoas como nós para sermos sal da terra e luz do mundo. E a primeira coisa que precisamos aprender para sermos parte da sua solução e da sua resposta é: eu não posso, mas Ele pode. Prezado ouvinte, você já aprendeu isso? Eu gostaria muito que você pensasse nisso hoje, enquanto você faz o que Ele quer que você faça. Você pode orar: Pai, eu não posso, mas eu creio sinceramente que o Senhor pode. Ore assim. E eu tenho certeza que Deus vai lhe usar. Um detalhe muito importante é que Deus tem um propósito para cada um de nós. Já falamos aqui nesse programa que Deus conhece cada um de nós individualmente. Deus nos conhece pelo nome. Portanto, Deus tem algo especial para cada um. Basta que venhamos aprender a ser pobres em espírito. Aprender a realmente depender de Deus. Sermos um vaso em suas mãos. Eu vou repetir. Nesse retiro, lá no alto da montanha, Jesus quer recrutar e treinar pessoas como nós para sermos sal da terra e luz do mundo. E a primeira coisa que precisamos aprender para sermos parte da sua solução e da sua resposta é: eu não posso, mas Ele pode. Prezado ouvinte, Deus lhe abençoe de uma forma especial. E até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática